Olá, vamos a um novo vídeo do blog do editor. Desta vez vamos fazer uma apresentação deste novo vídeo de duas edições, a revista de maio e junho de 94, destacando diversos assuntos, mas entre eles eu gostaria de destacar, vamos falar sobre a Maratona Pão de Açúcar de revezamento, a falta de medição das corridas, que é uma coisa comum, e também da grande participação de atletas brasileiros com ótimos resultados lá fora, assim como de corridas muito antigas que já existiam no Brasil, ok? Muito bem. Antes de começar, então, eu estou com uma camisa que vocês podem ver o símbolo da Conrads. Essa é da minha segunda participação na Conrads em 2008, 7. Não, então foi a segunda participação na Conrads, com meus 61 anos. E no vídeo anterior eu estava com uma camisa de Boston, onde eu fui correr aos 70 e espero correr aos 80. Mas isso é mais para frente. Bom, a edição de junho traz na capa uma prova de São Paulo. Eu não está marcado aqui, mas é uma mini. É muito comum usar, os organizadores já começarem a usar a 23 de maio, aquela avenida, duas pistas, aqui ao lado, passa perto do Parque Ibirapuera e vai para o aeroporto de Congonhas. Então a gente sempre teve matérias técnicas, sempre voltando, treinamentos, matérias de saúde, sobre nutrição, cobertura das corridas, calendário, sempre é a base da revista. Aqui no caso é uma matéria feita por Bino, sobre os cuidados que se deve ter do coração. Inclusive apresentávamos também matéria sobre como fazer o teste e tal. E nessa edição tem um anúncio da Maratona Pão de Açúcar de revezamento. Ela surgiu no mesmo ano que a revista, 93. E na época já foi um sucesso, foi muito bem organizada. E qual era o conceito? É uma coisa que vinha de fora, que já estava se fazendo lá fora, na verdade com base principalmente no Ekiden. Ekiden é um revezamento de 42 km por 5 atletas, que existe até campeonatos mundiais, tudo atleta de elite. E é muito comum no Japão. Aliás, o nome, acho que Ekiden quer dizer alguma coisa relacionada com revezamento. E um diretor do Pão de Açúcar gostou muito dessa ideia e resolveu trazer para cá. E também, qual era o que tinha por trás? Eu quero correr uma maratona, 42 km, não dá. Aí o revezamento do Pão de Açúcar é assim, você vai participar de uma maratona, você e mais meia dúzia da sua equipe. Então cada um corria 5 ou 10 km, dependendo de como é a formação da equipe. Então eu saía com a camiseta, eu corria uma maratona de revezamento, mas enfim, era legal. Além de muitas equipes foram formadas, equipes que não existiam, equipes na empresa, no escritório e tal, além de equipes de treinadores também que estavam começando a aparecer nas corridas. E já na primeira edição foi uma coisa incrível, foi muito bem organizada e tive 260 equipes, era uma maravilha. Depois, inclusive, a maratona foi tão sucesso, ela chegou a ser a maior corrida do Brasil. Assim, corrida não individual, mas de grupo, enfim. E ela passou a ser a gerar filhotes. Começou a surgir um monte de maratona de revezamento em vários lugares. A mais famosa depois foi a Volta à Ilha. E uma das coisas boas dessas provas era que o organizador era ótimo, ele conseguia arrecadar muito bem, porque há muita gente participando. E com a taxa de inscrição já se conseguia ganhar um bom dinheiro com isso. Aqui eu apresento também uma figura muito legal daquela época, que é o Tuplé Seabra de Vasconcelos. E ele tinha lá seus 80 anos mesmo, e corria maratonas, meias, era uma grande figura. Ele morava no interior do Rio de Janeiro. Aqui numa foto ele participou da maratona de Ribeirão Pires, eu também participei. Uma maratona muito simples, mas
mas agradável, é uma coisa gostosa de participar. E aqui eu também quero citar nessa outra página que continuávamos as avaliações, né, com mãozinha para baixo, para cima. Nem sempre os organizadores gostavam desse nosso comentário, e entra um segundo anunciante de agência de viagem, que se manteve também muitos anos, foi a Camel, através da Beth Olival. E como eu falei já anteriormente, os anúncios passaram a chegar. Principalmente, no caso das duas agências, a Chamonix e a Camel, e também as corridas. Todas as corridas que começavam a participar, as corridas mais importantes, no caso aqui a Maratona de Blumenau, que durante anos participou e eu corri lá, sei lá, acho que umas 15 edições. Desde antes do surgimento da revista, ou seja, em 92 eu corri meu recorde. 93 foi aquela tragédia do ônibus, que o ônibus da equipe se perdeu e chegou atrasado para a largada. Aí motivou a lançar a revista também. Aí em 94 eu já fui correr já com a revista debaixo do braço. E corri, todo ano eu corria lá. Essa e mais uma, que eu corria geralmente uma outra lá fora, ou corria uma segunda no Brasil. E a gente fazia... procurava apresentar sempre a cobertura das corridas. No caso que eu estou destacando nessa página, aparece o Iserben, ainda não é o Iserben, depois ficou muito famoso, depois da São Silvestre, já é um dos melhores atletas. Ele corria pela Fluminense, aquela da equipe do dono da usina Ster, né, que é um apaixonado, o Sérgio Coutinho. Mas vocês veem aqui também a corrida da Aleluia de São Roque na 47ª edição. Então eu fiz um levantamento de várias corridas que aparecem aqui e tem, teve a estreia do Pão de Açúcar, mas corridas como a São Sebastião do Rio, 28ª estava acontecendo, essa de São Roque, e havia corridas já de muitos anos, 42ª em Paraná tinha a corrida de Cornélio Procópio, de Apucarana, e corridas muito importantes, a corrida de Reis do Barcelona. Então já eram muito comuns as provas antigas, eram provas simples, não tinha muita estrutura, mas isso era sagrado, sempre tinha dinheiro para os primeiros colocados. Se não tivesse, a prova ia ser um fiasco. Então, por vezes, quantas vezes os organizadores me ligavam e falavam: Tomás, eu quero fazer a corrida e tal, e eu não era uma empresa, eram abnegados. E falavam: quanto é que você acha que eu tenho que pagar para trazer o fulano, a elite? Tinha que pagar. Se não pagasse o prêmio, oferecesse prêmio, não conseguia nada. As provas não tinham medalha, nem medalha, né? Chegava, camiseta, nada, não tinha. Água de vez em quando. Então, mas a premiação por faixa etária é uma coisa assim fundamental. Bom, agora, temos também uma coisa que eu quero reforçar, que a NutriSport também foi praticamente desde o começo um apoiador da revista, um anunciante, anos. Antônio Henrique é o diretor, uma pessoa maravilhosa, e que me apoiou a revista durante vários anos, sempre entrando com uns anúncios legais no produto, que era muito conhecido também, que é isotônicos e outros produtos para corredor. A revista de junho, que é na sequência, tem na capa a Solange Cordeiro, que é também uma das nossas... Nós tínhamos aí umas 10, 20 mulheres ótimas, e também uns 30, 40 homens ótimos. E a Solange é o caso, magrinha, minúscula, e a capa é da Maratona de Brasília. Mas antes, como vocês podem ver na página do editorial, aquele anúncio da linha vermelha que já saiu, enfim, a corrida foi muito boa lá na Ilha do Governador. E foi quando a corrida, muita gente, a elite, tal, os resultados muito rápidos, pro meu gosto, assim, né? Porque a gente já sabia os resultados. E ela era mais uma corrida que tinha premiação, tinha patrocinadores, uma estrutura muito boa. Mas o percurso aferido de carro, uma moto, sei lá. Então isso não dava credibilidade. Foi passando, além daquelas bandeiras que já tínhamos na revista, que põe o banheiro na largada,
controla o trânsito, tem um atendimento médico na chegada. Isso que é uma base. Depois a gente começou a soltar, nunca batalhamos muito, mas olha, camiseta, medalha, isso eu sempre coloquei em segundo plano. O mais importante é a preservação do corredor, o respeito ao corredor, largar no horário, essas coisas. E aí começamos a levantar uma bandeira um pouco mais técnica, que era assim, façam tudo isso, façam uma prova organizada, que respeite os participantes, tal. Mas faça a aferição do percurso. Ou se não, digam, olha, essa prova aqui vai ter mais ou menos 10 quilômetros, tá? Boa sorte. E não ou maratona, uns 20 e pouco, não sei. Geralmente a medição, quando ela é feita de moto, sempre media errado para mais. Então se marcou 21 na moto, tinha 20 e meio, 20 e pouquinho. Então é uma coisa que era desagradável. E eu comecei a pegar no pé dessas corridas, falando que eu tinha que fazer uma aferição. E existia formas de fazer a aferição. Aqui também aparece um anúncio da Polar, que depois ficou próximos. Foi um anunciante também de anos na revista. Não só isso, o Seixas, que é o diretor, o representante da Polar, uma marca finlandesa de monitor cardíaco, ele anunciava, legal, ótimo, mas ele também gostava de escrever e passou a escrever sobre monitoramento cardíaco, lógico, defendendo o seu peixe, mas informando, que é um assunto muito importante já na época, também porque o o Ayrton Senna aparecia muito no treinamento com o monitor na cintura, que ia fazer os treinos sem camisa. Ele era treinado pelo Nuno Cobra, que já era um bambambam, e ficou muito mais depois que ele passou a orientar o Ayrton Senna. Então essa coisa do Ayrton Senna correr, não sei se ela devia ser patrocinado pela Polar finlandesa, e aí a partir daí as pessoas, todo mundo, boa parte, porque era caro, eu nunca usei. Tentei usar uma vez, eu não me adaptei, nunca achei muito assim importante. Tem gente ainda que usa monitor, mas eu sempre usei como critério a minha respiração. Se eu estava ofegante, é sinal que eu estava passando do ponto, então eu reduzia e tal. Bom, aqui a sessão de carta continuava bombando, né? Eram muitas cartas, quase sempre de elogios. Aqui a gente estava começando uma permuta com a Spiridon, que é uma revista semelhante em Portugal. Depois eu vou dar mais notícias, porque o editor era muito parecido comigo, no sentido, além de eu ser filho de português, agora eu já tenho passaporte, eu e a Cecília, e minhas filhas também. Mas eu fui a Portugal correr, depois eu vou contar essa história da meia de Lisboa, que é muito engraçada, mas eu já comecei a ter um relacionamento com o Mário Machado, que ele era, só que ele era um pouco mais, ele tinha revista e também organizava corridas, a começar pela a meia de Lisboa, que é uma das mais famosas, com elite participando e tal. A outra seção fixa na revista, que ela também bombava, era Eu Queria Saber, porque havia dúvidas. Como é que eu devo treinar? Olha, apareceu tal coisa aqui, sobre cãibras, sauna ou não, qual o ritmo, e assim ia. Embaixo vocês veem um anúncio também, a pessoa que ajudou muito, que é a Fórmica, do Alípio. Eu anunciei a Fórmica numa revista de corrida, né? A Fórmica é um material, vocês sabem, de cobertura de móveis, né? De áreas frias e de outros revestimentos também. E ele anunciou anos, deu uma força incrível, foi muito legal. Outra coisa, essa página também mostrando qual deve ser o ritmo de treino, porque a gente não queria também se mostrar assim, nós sabemos tudo, ou nossos articulistas. Então, no caso, a gente abriu, a gente tinha feito uma matéria sobre treinamento, uma coisa que é clássica para quando você treina para maratona, ou uma meia também, são os treinos longos, que vão definir mais ou menos como é que você vai sair na corrida. Agora, como é que é o treino longo? Tem que ser tão longo quanto a prova? Que ritmo? Enfim. Aí a gente abria, e fizemos isso várias vezes na revista, aí então eu via treinadores, já conhecidos, não eram muitos treinadores como agora, tem, sei lá, centenas e centenas de treinadores no mundo, no Brasil. Na época não, eram, sei lá, algumas dezenas, vai. E que já pegavam corredores de elite e não elite. Não havia como agora, a equipe praticamente é só corredor amador, né? Então eu via os treinadores, o que vocês acharam da matéria, o que vocês têm a comentar em relação a o que nós escrevemos sobre treinamento. Voltando à capa, então, da Solange Cordeiro,
A maratona de Brasília acontecia à tarde. E Brasília tinha uma fama de negócio de ser seco. Era seco, mas é uma coisa meio relativa. Se chovesse na véspera da maratona, pronto, já, a umidade ficava ótima. Mas não foi o caso dessa que a gente foi em 94. Ela era uma das 4 do ranking, uma das melhores. Só que o percurso era duro e a secura também. Foi uma das provas que eu fiquei bem impressionado. Eu fiquei na chegada, a prova começava às 5 da tarde para a temperatura ser menos pesada, né? E chegava à noite, à noitinha e tal. E eu fiquei impressionado de a quantidade de gente passando mal. Foi surpreendente. Bom, e a prova é uma das melhores. Eu estou vendo aqui a avaliação da prova. Aí fala que muita coisa legal, mas aí como é? O jantar de massas, sempre na época, toda maratona que existia tinha que ter o jantar de massas. Um jantarzinho, tanto faz, tinha que ter um jantar de massas. Hoje ninguém mais. Não, Nova York as faz, algumas outras fazem. Boston, onde eu corri, Chicago e tal. Mas as provas em geral não fazem mais o jantar de massa, que é uma tradição. Aí eu comento que o jantar de massa foi meia boca. E o largada às 5 da tarde, ainda tinha calor, a gente achou muito ruim. Havia um único posto de hidratante, um lanche, eu não me lembro o que era, mas eu pus lanche inadequado, devia ser, sei lá, um bolo de chocolate, não sei. Que é uma coisa, também uma coisa que brigava muito, orientava, faz um abastecimento do percurso legal, aí na chegada foi uma coisinha, um sanduíche mínimo, uma banana, e alguns faziam umas bobagens. E a premiação só acontecia no dia seguinte, a premiação da elite. Mas mesmo assim, chegaram 700, 800 pessoas, é uma das maiores. Aí aqui a cobertura da linha vermelha, ou a meia maratona do trabalhador, eu também faço uma crítica, muita coisa errada, a começar pela não aferição do percurso. Que era uma coisa, ainda mais uma prova dessa, uma prova com toda a elite participando, então faltava esse tipo de comentário, de avaliação. Aqui uma coisa interessante nessa página Maratonas pelo Mundo, que a gente comentava de que a elite, nós temos que lembrar, não tinha africano na época, certo? Então os corredores de cada país batalhavam para um ganha-pão interessante e corriam muito bem, porque eles iam lá fora e ganhavam uma premiação, então disputavam com mexicanos, com europeus. Então essa página, por exemplo, mostra que a Carmen batendo o recorde sul-americano em Boston, que ela, e até hoje, aliás, a Carmen Oliveira é a detentora do recorde de maratona com 12,27. A Mayal, que é uma brasileira que morava na Europa, a Janete Mayal, mora em Portugal. Também, sendo terceira na Maratona de Londres, o Clair vencendo, o oitavo em Turim, e vai assim. Então, os brasileiros despontavam muito bem. O Luiz Antônio dos Santos ganhou em 93 e 94, o Luiz Antônio dos Santos ganhou em Chicago em 93 e 94, e foi terceiro no Mundial. Isso é uma coisa, hoje em dia, o Mundial de Maratona, os primeiros 40 são africanos. Aí depois aparece lá os japoneses, os brasileiros, sei lá, em centésimo, coisa assim. O Luiz Antônio foi terceiro no Mundial. E assim vale. As pessoas que o feminino também conseguia resultados muito bons. Bom, aqui, sempre matéria de saúde, no caso, o Rubens Rodrigues, também um ortopedista que escreveu para a revista durante muitos anos, primeiros anos. E terminamos com essa última edição de junho. E na próxima vídeo vamos falar da revista de julho e agosto de 94, tá bom? Até lá, mandem e-mails!